Meus queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sou o presbítero Cláudio Lises e estou aqui mais uma vez com um novo vídeo para o nosso canal Teologia Não Precisa Ser Chata. Queria agradecer a você mais uma vez pela sua presença, agradecer a você pelo seu carinho com o nosso canal. Eu espero que você esteja sendo abençoado com os nossos vídeos, com as nossas mensagens, com as nossas meditações. E o canal é para isso mesmo, é para abençoar vidas. Então curta, compartilhe, anuncie o canal, divulgue o canal para que muitas pessoas sejam abençoadas com a palavra de Deus e essa mensagem tão bacana, tão gloriosa, tão boa da parte de Deus chegue a outras vidas que possam ser abençoadas também. Hoje eu queria conversar com você, meu irmão, meu amigo, sobre uma questão de fé. Muitos falam, a questão de você ter uma grande fé, que o crente tem que ter uma grande fé, homem de grande fé, homens de pouca fé. Mas a Bíblia ela não coloca em lugar nenhum que você tem que ter grande fé. Já reparou isso? Se você correr pelas páginas da Bíblia, ela não vai dizer que você precisa ter uma grande fé. Essa questão de uma grande fé é algo que, se você alcançar, é algo bom, mas é muito mais uma exceção do que uma regra, Em lugar nenhum a Bíblia fala que você tem que ter grande fé. A Bíblia fala de você ter uma fé operosa. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses que ele se recorda diante de Deus, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 2 e 3, que ele se recorda da operosidade da fé deles. A fé é algo que tem que operar, é algo que tem que gerar alguma coisa, Em Tiago, no capítulo 2, a partir do verso 14, ele vai falar da fé que sem obras é morta. Então a Bíblia ela aponta a questão de uma fé que é operosa, é uma fé que gera trabalho, uma fé que gera serviço para Deus, que gera obras boas, obras que vêm de Deus para os homens. A Bíblia também fala de fortalecimento da fé. Em Atos capítulo 16, verso 5, diz que as igrejas eram fortalecidas dia a dia na fé. Ora, se você precisa ser fortalecido, é porque ainda está em crescimento, não é grande. E Paulo, em 2 Coríntios 10, 15, fala da esperança que ele tinha de que a fé dos coríntios ela fosse crescendo. Crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos. Se a fé de vocês crescer, nós seremos engrandecidos no sentido de que o nosso trabalho vai ser visto como algo que ajudou vocês a crescer em fé. Então, o nosso trabalho vai ser reconhecido, não vai ser um trabalho que vai ser visto em vão. A Bíblia também fala de você abraçar o escudo da fé em Efésios capítulo 6, verso 16, embraçando o escudo da fé, mas não fala nada da fé ali ser grande. A grande fé, ela era tratada muito mais como uma exceção. Quer ver só? Em Atos capítulo 6, verso 5, tem um parecer que foi dado pela igreja. Ou melhor, foi dado para a igreja. E aí Atos 6,5 diz: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Vários homens, líderes, atuantes na igreja, mas só se fala de homem cheio de fé de Estevão, uma exceção. Em Mateus 15, 28, Jesus fala para aquela mulher que ficou clamando a ele que curasse a sua filha, e ele estava dizendo que não podia levar o poder dele para fora de Israel, e a mulher insistindo com ele. Então ele diz: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Naquele momento a filha dela ficou sã, uma exceção. Grande é a tua fé, não é comum isso aparecer. Da mesma forma, a Bíblia fala de Barnabé, em Atos 11, 22 e 24, que diz que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Novamente uma exceção, não era comum homens cheios de fé. Até porque a Bíblia ela diz: se tiveres fé como um grão de mostarda, fareis coisas maiores do que estas, fareis grandes coisas. Ora, mostarda, a gente sabe
que era a menor das sementes. Não sei se você já viu um grão de mostarda, né? Ele é minúsculo. Então Jesus diz, se tiveres fé como um grão de mostarda, tão pequena quanto um grão de mostarda, vocês vão dizer a esse monte, passa para cá, sai daqui e passa para cá. Vocês já viram alguém movendo montes? Não, né? A gente nunca viu isso. Alguém dizendo para um monte, sai daqui, passa para cá, né? Porque não é o normal a fé ela ser grande entre os homens. O normal é que o crente, ele tenha fé, ele viva pela fé, e ele creia que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, que é o que fala lá em Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Antes de chegar no capítulo 11, o autor aos Hebreus, ele está colocando que a fé ela é uma questão de firmeza nas promessas de Deus. A fé está ligada às promessas de Deus. Tanto que a fé salvadora é aquela fé que crê naquilo que Deus promete. Não é? No Antigo Testamento, os do Antigo Testamento foram salvos por quê? Porque creram nas promessas de Deus de que viria o Salvador. Hoje os homens são salvos por quê? Porque creem que essa promessa foi cumprida. E o crente, ele firma na fé quando ele crê na volta de Cristo. E aí a gente pensa em termos de certeza, você só tem certeza de alguma coisa quando aquilo para você é uma realidade. E você só tem convicção de alguma coisa quando aquilo é provado. Ora, a fé, ela transforma a promessa de Deus em realidade e é uma prova de que a promessa vai se cumprir. Então, quando para você aquilo é uma certeza e aquilo é uma realidade, então é a certeza de algo que você espera o cumprimento da promessa. E é a convicção de fatos que se não veem. A fé é uma prova de que Deus está agindo, são fatos que você não vê, para que a promessa seja cumprida, para que as suas promessas sejam cumpridas, né? Então, a grande fé, ela é um grande mito, ela é uma grande exceção. E a gente pode perceber isso no texto também da palavra de Deus, de Mateus capítulo 14, de 22 a 32, que é aquele texto de quando Jesus anda sobre o mar e que ele leva Pedro também para andar com ele. Vamos dar uma lida aqui, porque esse texto é mal interpretado. Olha o que ele diz. Logo a seguir, Jesus havia pregado, não é? Jesus fez a primeira multiplicação dos pães, despediu a multidão. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco que os discípulos pegaram para passar para o outro lado do mar já estava longe, a muitos estádios da terra. Estádio era uma medida, né, de distância, açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu. Não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, Pedro na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Geralmente nós entendemos esse texto que quando Jesus chama Pedro, Pedro vem e começa a caminhar sobre as águas, mas de repente ele tira o olhar de Jesus, ele começa a ver a força do vento, ele começa a ver as ondas, ele começa a ver a agitação, com certeza o barulho da tempestade, né? Porque o meio do mar numa tempestade é barulhento. Ele teve medo e começou a afundar. Ele grita por Jesus, Jesus toma a mão dele e impede que ele afunde. Vejam como o medo de Pedro se manifestou. Pedro era pescador,
Pedro estava acostumado com o mar. E mesmo assim ele começou a afundar ao ponto de gritar por Jesus. Jesus prontamente estende a mão, tira ele volta a andar porque Jesus está ali com ele. E Jesus diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Geralmente nós imaginamos que Jesus está dando uma bronca em Pedro porque a fé dele é pequena. Mas não é isso que Jesus está fazendo. O que Jesus está falando é o seguinte: homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro, a sua fé ela pode ser pequena, mas mesmo sendo pequena, é uma fé pela qual você não precisaria duvidar. A sua pequena fé é fé. Pode fazer grandes coisas, pode gerar grandes coisas. Você é um homem que tem fé, embora pequena. Tem muitos que nem fé possuem. Você tem uma fé pequena. Você já tem em si algo que nas mãos de Deus vai levar você a fazer muita coisa. Então você não precisava duvidar, porque você tem fé. Não leve em consideração que a tua fé é pequena. Não ache que por sua fé ser pequena, ela não vale. Ela vale. É isso que Jesus está dizendo para Pedro. E não dando uma bronca nele. Você tem uma fé pequena, por isso que você afundou. Você tinha que ter uma grande fé para não afundar. Não é isso que Jesus está dizendo. Se Jesus dissesse isso para Pedro, ele ia estar se contradizendo quando ele disse que se você tiver fé como um grão de mostarda, você diria para o monte: sai daqui e passa para cá. Ele estaria se contradizendo. Jesus está dizendo que mesmo que a tua fé seja pequena, ela já é capaz de, nas mãos de Deus, realizar grandes coisas, e ela já é um instrumento para que você não duvide do que Deus pode fazer na tua vida e através da tua vida. É óbvio que a Bíblia diz para você fortalecer a tua fé. A Bíblia diz que a igreja estava crescendo em fé dia a dia, né? A Bíblia fala que você precisa cultivar a tua fé. Sim, tudo isso a Bíblia diz. Mas a princípio a Bíblia quer dizer: não se preocupe com essa questão de grande fé. Trabalhe a sua fé. Cresça em fé. Faça a sua fé crescer, sim. Mas o que você tem já é fé. O que você tem nas mãos de Deus já é muita coisa. É muito mais do que você pode sequer imaginar. A grande fé é a exceção, querido. E muitas vezes nós deixamos que pessoas nos travem na obra de Deus, nos deixem desanimados, porque ficam dizendo que nós temos pouca fé. Jesus, em momento algum, reclamou das pessoas terem pouca fé. Jesus disse que uma fé como um grão de mostarda faria grandes coisas. Nas mãos de Deus seria algo tremendo, para que o mundo visse que nós somos, sim, filhos de Deus, que a igreja é o corpo de Cristo e que há algo diferente no crente, não porque ele seja melhor, mas porque Deus colocou em nós essa fé. E ela pode ser usada nas mãos de Deus. Deixa a sua fé crescer. Claro que você vai deixar a sua fé crescer. É óbvio que você vai querer mais de Deus. É óbvio que você vai querer muito mais de Deus. Jesus está dizendo para Pedro que o diabo estava incomodado com a pequena fé dele. Onde é que ele diz isso? Lá em Lucas capítulo 22, nos versos 31 e 32, quando Jesus diz para ele: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Que fé? Aquela fé pequena. Aquela fé pequena, que já era o suficiente para que ele não duvidasse. Jesus diz: você já tem uma fé, embora pequena. Então por que você duvidou? Ele está dizendo aqui que rogou ao Pai por Pedro, para que quando Satanás viesse reclamar, ele não pudesse levar Pedro a ter a sua fé desfalecida, mas sim que ele mantivesse a sua fé e que ele pudesse levá-la a crescer.
Então, mesmo aquela fé pequena de Pedro já estava incomodando ao diabo, estava incomodando o adversário. A tua fé pequena pode incomodar o diabo, a tua fé pequena pode incomodar o inferno, porque é fé. É muito mais do que você tinha antes de ser crente. Então, querido, entenda. Você não precisa ficar esperando uma grande fé. Você não precisa ficar clamando por uma grande fé. Você tem fé. É pequena, mas nas mãos de Deus é muito mais do que você pode imaginar. Se você crescer ao ponto de ter uma grande fé, ótimo, maravilha, maravilhoso. E é o que Deus quer. Que você vá crescendo, que você vá acrescentando. Mas não deixe que ninguém trave você na obra de Deus. Não deixe que ninguém desanime você por falar que você tem pouca fé, que você tem uma fé pequena. Se disserem que você tem uma fé pequena, agradeça a Deus, porque Ele te deu fé. E Ele te deu algo que nas mãos dEle vai fazer de você alguém que vai fazer grandes coisas em nome dEle. Creia nisso. Deixe que essa palavra mexa com o teu coração e agradeça a Deus por esse dom da fé que você tem, que pode crescer, que pode ser desenvolvida, que pode ser fortalecida, deve ser fortalecida, mas já pode realizar grandes coisas na mão de Deus. Que essa palavra te abençoe, que essa palavra te fortaleça, que essa palavra leve você a caminhar em fé na direção que Deus tem para você. Que Ele assim te abençoe, em nome de Jesus. Amém.